Mais uma guerra estoura no mundo. Exatamente como eu falei há muito tempo atrás, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial e muito em breve ela vai atingir o Brasil, os Estados Unidos e a Europa. Eu vou te provar nesse vídeo mais uma vez. Presta atenção. Tudo, exatamente tudo que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, tudo que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial está acontecendo nesse exato momento. E eu fiz um vídeo há um tempo atrás, e mesmo que não estivesse acontecendo nada disso, presta atenção, Deus já havia mostrado muito antes disso acontecer. Dessas coisas começarem a acontecer, Deus já disse, e eu já profetizei, nós já estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Isso há 2, 3 anos atrás, inclusive, quem me conhece sabe que eu disse por onde a Terceira Guerra Mundial iria começar, que era pela Ucrânia, capital, né, Kiev, mostrando o coração da Ucrânia, mostrando o país, né, para identificar o país da Ucrânia. Então, presta atenção. Eu quero mostrar para você, quero comprovar mais uma vez para você que nós já estamos e que muito em breve ela vai atingir o Brasil e todas as partes do mundo, tá? Eu fiz um vídeo um tempo atrás onde eu falei que várias coisas aconteceram antes da Primeira e da Segunda Guerra que estão acontecendo agora. E quais são essas coisas? Eu vou relembrar para você. A primeira, guerra comercial, ou seja, os Estados Unidos estão travando guerra comercial. Só para recordar, para você entender, a Primeira Guerra Mundial foi em 1914, com o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando. A segunda foi de 1939 até 1945, quando a Alemanha invadiu a Polônia, deu origem ao conflito mundial, certo? Mas antes disso acontecer, isso aí foram só os gatilhos, né, que escalaram tudo aquilo que já acontecia no mundo para um conflito global. Foram só os gatilhos, porque o que na verdade levou a Primeira e a Segunda Guerra foram acontecimentos, né, que se desenrolaram antes disso acontecer. E esses acontecimentos, eu repito, estão acontecendo exatamente agora. Eu vou falar para você. Guerra comercial aconteceu lá, você vê a Grande Depressão dos anos 30. Vou falar para você sobre a guerra que acabou de estourar e qual a importância dela para o mundo, tá? Acabou de estourar mais um foco de conflito, exatamente como eu havia falado há um tempo atrás. Olha só. Guerra comercial aconteceu antes da Primeira e antes da Segunda Guerra. Você vê, inclusive, a Grande Depressão dos anos 30, o crash dos anos 30, né? A crise de 1929, 9 anos depois estourou a Segunda Guerra Mundial. Você vê os Estados Unidos empreendendo essa guerra comercial com a China, né? Com o Brasil, com a Europa, diversos países. E isso está acontecendo agora. O aumento também que aconteceu lá atrás do nacionalismo e do imperialismo. O que é o nacionalismo, pastor? É quando um país começa a se proteger, começa a dar para si um status de protecionismo, de superioridade. Exatamente o que os Estados Unidos estão fazendo agora, né? Através da guerra comercial. E você vê também outros países com esse nacionalismo. Você vê, por exemplo, o Trump dizendo, isso eu já falei em outro vídeo, dizendo que primeiro é a América, né? Primeiro os interesses da América e assim por diante, né? E você vê outras nações no mesmo caminho. O imperialismo, você vê os Estados Unidos querendo anexar o Canadá, aumentar o seu império. Inclusive o Golfo do México, ele disse que queria que fosse Golfo da América, se chamasse Golfo da América. Você vê a Xi querendo anexar Taiwan. Você vê agora Israel já disse que vai desalojar todos os palestinos lá de Gaza, vai fazer um território novo lá. É uma forma de imperialismo, né? Você vê a Rússia querendo tomar territórios da Ucrânia. Isso aconteceu antes da Primeira e antes da Segunda. Mas espera aí, tem mais e eu quero chegar no ponto desse vídeo para você. Você vê também o que aconteceu lá antes da Primeira e antes das Segundas Grandes Guerras, antes das Segunda Grandes Guerras Mundiais. O que foi? Você vê que houve uma corrida armamentista. Quando os Estados Unidos, agora líder da OTAN, disseram que não vão bancar mais a OTAN sozinha, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, então a Europa fez o quê? Lançou o programa Rearme Europa para a França, através da França, inclusive o Macron, para que a Europa fosse mais independente dos Estados Unidos nessa aliança militar, justamente com medo que a Rússia ataque
a Europa, certo? O que é a corrida armamentista, pastor? Quando um país começa a se armar, o outro vê que aquele país começa a se armar também. Aí o A e o B começam a se armar, o C olha e diz, eu também preciso me armar. E assim começa todos os países a empreender essa corrida armamentista, que é o quê? Todo mundo querendo se armar porque os outros países estão fazendo. Você vê a Europa fazendo isso, você vê países do Oriente fazendo isso e assim por diante. Presta atenção. Uma outra coisa que eu mencionei que aconteceu antes da Primeira e antes da Segunda Guerras Mundiais, porque as guerras, elas não aconteceram de repente. Tudo aquilo que estava acontecendo, deixa eu só desligar uma chamada aqui, tudo aquilo que estava acontecendo antes da Primeira e antes da Segunda, nós estamos vivendo nesse exato momento. Por exemplo, focos de conflito no mundo. Antes da Primeira e antes da Segunda estourarem, havia vários focos de guerra, ou de tensão, ou de conflitos no mundo ao mesmo tempo. Exatamente o que está acontecendo agora. Que focos são esses? Eu vou citar alguns para vocês e vou enumerar aqui. Primeiro, Rússia e Ucrânia. Rússia atacando a Ucrânia, por consequência a OTAN, né? Porque a OTAN envia armas para a Ucrânia se defender. Primeiro foco de conflito e guerra já. Segundo foco, China e Taiwan. Ela fala em anexar Taiwan e Taiwan se prepara contra essa invasão. Presta atenção. Terceiro foco de conflito, Venezuela contra a Guiana, Venezuela contra Essequibo. Venezuela quer anexar o território de Essequibo em cima do Brasil, no norte, né? Passa por Roraima e é o terceiro foco de conflito no mundo. Quarto foco de conflito, os Estados Unidos, através do Trump, reiteradamente têm falado em anexar o Canadá, coisa que nunca aconteceu, e o Trump disse que não estava brincando. Quarto foco de tensão no mundo. Quinto foco de tensão no mundo, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Já há muito tempo tem se ameaçado, né? E a guerra pode estourar a qualquer momento. Presta atenção. Sexto foco de conflito no mundo, Israel e Hamas. Israel e Hezbollah. Na verdade, todos eles são alimentados e financiados pelo Irã. Então é Israel contra o Irã. E essa guerra já está em andamento, preste atenção. E agora o sétimo foco de conflito no mundo, e acaba de acontecer, mais uma guerra entre Índia e Paquistão. Vou mostrar para você a matéria, olha só. A Índia atacou o Paquistão, ministro do Paquistão fala em guerra inevitável com a Índia. Presta atenção, diz mídia local. A Índia ataca o Paquistão e o ministro do Paquistão fala em guerra inevitável. Tá certo? Vou ler outras manchetes para você. Olha só. Índia bombardeia o Paquistão e a possibilidade de guerra aumenta. Paquistão chama ataque da Índia de ato de guerra e autoriza retaliação. Aí talvez você possa estar pensando assim, pastor, mas Índia, Paquistão são países sem expressão. Será? Você sabia que das poucas potências nucleares do mundo, Estados Unidos, Rússia, China, França, você tem a Índia e o Paquistão, duas potências nucleares, estão agora um atacar o outro está revidando e assim por diante, mais um foco de conflito no mundo. E exatamente como eu tinha feito um vídeo há muito tempo atrás, cerca de um mês atrás, um mês e meio, eu fiz um vídeo sobre todas as coisas que aconteceram antes da Primeira Guerra e da Segunda Guerra estão acontecendo agora. O nacionalismo crescente e o imperialismo, você vê guerra comercial, você vê vários focos de conflito e de guerra no mundo ao mesmo tempo, você vê uma coisa muito importante também, que eu vou citar agora, e que desencadeou a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, foi o quê? A existência de alianças militares entre os países. Quando a Primeira Guerra começou, não começou simplesmente porque foi assassinado o arquiduque Francisco Ferdinando. Não, porque os países mantinham alianças uns com os outros. Então, uma agressão mais contundente, uma agressão mais de maior magnitude, vamos dizer assim,
foi recebida pelos países que tinham aliança com aquela nação como uma necessidade imperiosa de se retalhar em função da aliança que eles tinham com aquele país. Assim também quando a Alemanha invadiu a Polônia, por exemplo, quando o Japão atacou Pearl Harbor nos Estados Unidos, isso arrastaram os Estados Unidos para a Segunda Guerra. Então, essas coisas foram apenas gatilhos que levaram à Primeira e à Segunda Guerra, certo? Então agora existem as mesmas, ou melhor, existem mais alianças militares do que naquela época. Você vê, por exemplo, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, com praticamente 30 países. Você vê o eixo das ditaduras, que é outra aliança. Que eixo é esse, pastor? Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Outra aliança militar formada. Você vê outra aliança militar, embora pareça comercial, também é uma aliança militar, eu já vou falar sobre ela, BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, Xi, Pontuná e África do Sul. Inclusive o atual presidente, o nosso, né? Ainda que você não goste, se você está no Brasil, ele é nosso, porque Deus quis assim, né? Olha só, ele acaba, o L vai à Rússia e China falar sobre paz e mercado. Você acha mesmo que ele vai tratar sobre paz? De certa forma, sim, mas eu vou explicar para você. Olha só. Ele foi convidado aí para Moscou pelo presidente russo. Ele deverá ter um encontro bilateral com Putin e também vai se encontrar com o Xi. Inclusive, ele acaba de chegar lá, né? Não se esqueça, os Estados Unidos estão pressionando cada vez mais o Brasil pela liberdade de expressão, por uma série de coisas, e o Brasil é impotente com a América, eles sabem disso. Então o que eles estão fazendo? Já fizeram há muito tempo atrás, quando eu profetizei que até o ar seria vermelho. Lembra da profecia das bandeiras vermelhas? Que a bandeira do Brasil vai mudar, e vai mudar, espera o tempo passar, já ensaiaram com a camisa da seleção, e vai mudar a bandeira do Brasil, porque quem me mostrou garante, é uma profecia minha das muitas que já se cumpriram, e essa também vai se cumprir na íntegra. A bandeira do Brasil, já começaram a produzir as novas bandeiras do Brasil, elas serão vermelhas, profecia do dia 6 de janeiro de 2023. E já mostrei em diversos lugares, mas esse não é o foco do vídeo agora, presta atenção. Então você vê, ele está indo lá justamente para dizer o seguinte: olha, eu estou com vocês, o Trump quer me pressionar aqui, mas eu preciso de vocês, porque aí eu posso peitar o alemãozinho lá, eu posso, brincando, né, uma forma de dizer só, eu posso peitar ali o cara dos Estados Unidos, mas eu preciso de vocês, Putin e Xi. E ele está indo lá exatamente para fortalecer essa aliança militar, certo? Então você vê várias alianças militares no BRICS, você vê o eixo das ditaduras, você vê a OTAN, você vê o eixo da resistência. O que é o eixo da resistência, pastor? Aliança de países árabes, né? Que você vê ali, só você botar depois aí eixo da resistência, são aqueles que lutam contra Israel, que querem o fim de Israel. Esses são mais uma aliança militar. Então, quer dizer, falta apenas o gatilho. Quando um país, por exemplo, caiu um míssil na fronteira de um país da OTAN, o que obriga todos os aliados a intervirem em favor daquele país, ou quando uma agressão for considerada, você vê que há vários em guerra já nesse momento, né? Você tem Israel guerreando com Hamas e o Hezbollah, você vê Israel guerreando juntamente com o Irã por tabela, você vê a Rússia guerreando com a Ucrânia, com a Europa e com a OTAN por tabela, você vê Venezuela prestes a invadir a Guiana, e também com animosidade entre o Brasil. A invasão do Brasil se dará pelo norte, como eu profetizei, né? Eles vão invadir de repente, vão tomar conta do nosso país. Quem que vai invadir? Países árabes, né? Especialmente o Irã, e aqueles que financiam grupos terroristas, Ra.mas, Hezbollah, conforme eu já profetizei que comandantes já estavam vindo para a América Latina e viriam, eles já estão chegando, Colômbia, Venezuela, Equador e Brasil. Ou seja, os lobos solitários, né, grupos terroristas já estão chegando para cá, e eu disse que eles viriam um ano e meio antes, como eu profetizei, está acontecendo. Eles estão se preparando para essa invasão, que também vai acontecer por ar, terra e mar, certo? Mas majoritariamente pelo norte, certo? Então você vê tudo acontecendo.
Então falta apenas o gatilho. Agora mais um conflito como existiam antes da Primeira e da Segunda Guerra. Agora Índia e Paquistão aí, duas potências nucleares guerreando nesse exato momento, certo? Ou seja, falta apenas o gatilho para tudo eclodir, tudo estourar exatamente, mesmo que nenhuma dessas coisas estivesse acontecendo, porque quando eu profetizei nenhuma delas estava acontecendo. A Terceira Guerra Mundial é agora, ela já começou e você deve preparar a sua mochila de emergência, porque aqui Deus fala, Deus cumpre, Deus mostra. Aqui primeiro você ouve a voz de Deus e depois é que vira notícia, certo? Mas mesmo assim, para confirmar agora, essas coisas todas estão acontecendo e Deus confirmando tudo aquilo que Ele falou através desta boca deste profeta muito antes de acontecer. Você pode pegar nas minhas lives, nos meus vídeos ao vivo, está tudo registrado lá o que Deus mostrou que vai acontecer com o Brasil, Estados Unidos, Europa e todo mundo, tá certo? Então se prepare, continue se preparando, faça a tua mochila de emergência, porque agora mais um foco de conflito no planeta, né? E o que aconteceu no passado está acontecendo agora, porque Deus, Ele não mente. Tá certo? Então vai ser num dia normal, como eu sempre profetizo, vai ser de repente o Brasil será invadido por drones, por terra, por ar, por mar, como Jesus avisou. Então corra com a tua mochila de emergência, faça as tuas preparações, porque a hora é chegada, tá certo? Então você vê que só falta o gatilho, né? Quando um país, digamos assim, se passar na guerra com o outro, seja o Israel, seja a Ucrânia, pronto, aquilo vai ser entendido como uma necessidade de que as alianças entrem em ação. E aí pronto, você sabe, Jesus só volta depois que o mundo estiver completamente em cinzas. Ah, mas pastor, eu aprendi que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, aprendi na minha igreja, aprendi na internet, com os repetes da internet, aprendeu errado. Aqui Jesus já mostrou. O arrebatamento só acontece quando o mundo e a Terceira Guerra Mundial estiver destruído o mundo. O mundo em opróbrio, cinza. Ah, eu não acredito. Então espere o tempo passar, porque esse Deus que fala aqui não mente. Tá certo? Então te prepara, emocional, espiritual e materialmente, porque a hora é chegada, tá bom? Mais uma guerra aí estourando no mundo. Mais um conflito no mundo, mais um foco de tensão no mundo, exatamente como Deus havia mostrado há muito tempo atrás. Deus te abençoe então e até o próximo vídeo.